A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de fé chegou até você com a esperança. Nova Era TV. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Meu irmão, minha irmã, é com alegria que chegamos até vocês na edição do programa semanal Momento de Fé. E este programa realmente tem ajudado, tem oferecido a você, prezado telespectador, oportunidades de ir ao encontro e receber o convite que, através da palavra da vida, da palavra de Deus, é feito a cada uma de nós. Agosto chegou, o mês dedicado às vocações. Vivemos o ano vocacional, com os corações ardentes e os pés a caminho, nos colocamos sempre mais e nos inserimos no contexto da missão. Vocação, graça e missão. Nós estamos em comunhão e, sobretudo, com a intenção do Papa Francisco, que, reunido na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, nesta primeira semana do mês de agosto, faz com que o rosto das juventudes se transformem, se animem e se encorajem cada vez mais para ir e para ser missionários e missionárias. Na edição semanal deste programa, nós recebemos hoje o Luan, não é? O Luan, que vem nos convidar, vem partilhar o dom da sua vocação, tendo em vista uma agenda que no próximo sábado, não é? Ele será ordenado diácono a serviço da Igreja Particular da Diocese de Lages aqui. Seja bem-vindo, Luan, ao nosso programa. Com alegria nós te acolhemos na semana da tua ordenação diaconal. Obrigado aos telespectadores. E de fato é uma semana muito corrida, como estávamos conversando, não é? Mas muito bonita, de muito movimento vocacional, não só na paróquia São Judas Tadeu, na minha paróquia de origem, onde a ordenação vai acontecer, mas de certa forma em toda a nossa diocese. Nesse mês vocacional, nós vamos, eu dizia hoje de manhã a Dom Guilherme, nós vamos começar com tudo, né? Vamos começar com muita alegria esse mês dedicado à questão vocacional. Historicamente, nós sempre acolhemos o mês de agosto também, para nós em Lages, o dia de nossa padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres, mãe, companheira de caminhada do povo serrano, no dia 15 de agosto. Luan, quais são as temáticas que durante esse mês de agosto, a cada semana, não é, nos ajudam a celebrar o dom da vocação? Podia dizer para nós, recordar para o telespectador? Claro. No mês de agosto, a Igreja recorda os grandes grupos vocacionais, nós podemos dizer, não é? No primeiro final de semana, no primeiro domingo, nós celebramos a vocação ao ministério ordenado. Então, os diáconos, os presbíteros, os padres e os bispos. Porque no dia 4 de agosto é dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro de todos os padres do mundo. E na semana seguinte, no dia 10, é dia de São Lourenço, padroeiro dos diáconos, não é? São Lourenço que foi martirizado, a gente conhece a história. No segundo final de semana, por ser o dia dos pais, então se celebra na igreja a vocação familiar, dando início à Semana Nacional da Família. E como nós precisamos incentivar a vocação familiar, não é? A família é o berço das vocações, o lugar natural onde as outras vocações surgem e se desenvolvem. Então, uma semana toda
para refletir a questão da família. No terceiro final de semana, quando no Brasil nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, e mais especificamente em Lages, o dia de Nossa Senhora dos Prazeres, nossa querida padroeira, nós celebramos a vocação à vida consagrada das irmãs, dos freis, dos irmãos religiosos e religiosas que fazem seus votos a serviço da igreja em alguma das áreas que a igreja necessita, conforme o carisma da sua congregação. No quarto final de semana, nós celebramos as vocações leigas, e são tantas, não é? Tantos ministérios pastorais, movimentos, serviços, associações de fiéis leigos que nós celebramos neste último final de semana de agosto. Quando o mês de agosto tem 5 domingos, então se celebra um específico para a questão da catequese. Quando tem 4, então se celebra junto a questão das vocações leigas e da catequese, que é um ministério muito próprio, muito particular e muito bonito da vida da igreja. Essa é a dinâmica do mês vocacional, como todos os meses, né? Na vivência comunitária, eles nos inserem nesse contexto de ir ao encontro, de buscar, de aprendizado e de vivência comunitária. Particularmente este mês de agosto, dentro de um ano vocacional, ele tem uma característica toda especial. Claro. Não é? Podia recordar para nós o grande tema e o grande objetivo do ano vocacional que nós estamos vivenciando, você como animador vocacional, coordenador da nossa diocese, podia dizer e recordar para nós? Tanto é importante o ano vocacional que a Igreja do Brasil, a Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, que é a grande responsável, não quis colocar um outro tema para o mês vocacional este ano, né? Dentro do ano vocacional, o tema do mês continua o mesmo: vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Mas o grande objetivo do ano vocacional, e nós já dissemos isso da outra vez, é animar cada pessoa na sua própria vocação, despertar as pessoas para ter a consciência: eu sou chamada por Deus para fazer alguma coisa, não é? Para me colocar a serviço. Ninguém é chamado para nada, ninguém foi batizado para nada, ninguém veio ao mundo por acaso. Nós viemos ao mundo com uma missão, e é esta missão justamente que dá sentido, que dá plenitude à experiência da vida. E o ano vocacional vem justamente para despertar no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das nossas lideranças comunitárias, esta realidade: eu sou chamada por Deus. Luan, depois de um processo intenso e formativo, né, que você viveu, qual é o sentimento que você traz, que você gostaria de compartilhar nesta semana, né, que antecede o primeiro passo, né, para o sacramento da ordem, para a ordenação presbiteral? Bom, foram quase 11 anos até aqui, né, entre idas e vindas, mas quase 11 anos. O grande sentimento, penso eu, Fabian, é de gratidão a Deus, né? Essa semana eu vejo, assim, acompanho meio de longe, claro, porque daí envolvido com uma coisa e outra, a comunidade se mobilizando e organizando isso, organizando aquilo, as comunidades organizando os tríduos e o pessoal chegando para visita às escolas que nós vamos fazer. Então, é um grande mover vocacional que me desperta um grande agradecimento a Deus, não é? Porque me chamou, mas porque continua chamando outros, não é? Eu, onde tenho ido convidar para a ordenação, tenho dito: a festa da ordenação não é uma festa privada, não é um aniversário, uma formatura, não. É a festa do povo de Deus, porque nós somos ordenados em vista do povo, não é? Para servir este povo do qual nós fazemos parte. Não é porque alguém é ordenado que deixa de ser povo de Deus. Pelo contrário, participa ainda mais plenamente do povo de Deus, não é? Então, o grande sentimento é de gratidão e até de surpresa, né? É um carinho que a gente recebe que, eu disse isso ontem para alguém, me constrange no bom sentido, né? Tanta gente dizendo: nós vamos estar lá e nós vamos participar. Então, isso não é
por causa de mim. Isto é por causa de Jesus Cristo. É por causa do seu Evangelho. Vocação, graça e missão, estamos no mês de agosto e hoje acolhendo, além do testemunho vocacional do seminarista Luan, o convite, né, para a sua ordenação diaconal que acontece ainda neste final de semana. Voltamos em seguida. Um lugar com grandes histórias conta com personagens importantes ao longo dos anos. Com sabedoria passam os ensinamentos de uma educação baseada na tradição de um colégio com mais de 120 anos de história. De geração em geração fazemos mais do que educar. Desenhamos futuros brilhantes pautados no desenvolvimento humano dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Programa Momento de Fé, que vem ao seu encontro através dessa transmissão semanal. E neste mês vocacional, em comunhão com a Jornada Mundial da Juventude, neste ano vocacional, nós recebemos esta semana o Luan, aqui de Lages, filho da paróquia São Judas Tadeu, da comunidade Santa Helena, e que nos fala agora como é que está a programação, o tríduo, a semana vocacional que está acontecendo, né? E que não termina, mas tem o seu ponto alto na celebração a qual o nosso bispo diocesano, Dom Guilherme, vai, pela imposição das mãos e oração de consagração, ordenar o Luan diácono. A programação começa amanhã, não é? Com a missa do primeiro dia do tríduo. O padre Pablo vai presidir esta missa lá no Santuário São Judas, às 19h30. O tema é o diácono anunciador da palavra. Então, todos são convidados a participar. Na quinta-feira nós vamos visitar de manhã e à tarde a Escola Santa Helena, onde eu estudei até o 9º ano, desde os tempos primários, 2001, 2002, até o ano de 2011, quando terminei lá os meus estudos iniciais. Então vamos visitar de manhã e à tarde. E à noite nós vamos ter 2 celebrações simultâneas. Uma na comunidade São João Batista, às 19h30, o padre Marcos, que preside, foi nosso pároco. Outra na comunidade Santíssima Trindade, no Petrópolis, também às 19h30, o padre Felipe, que é pároco da paróquia São Cristóvão, da Cidade Alta, que preside a Eucaristia. Na sexta-feira, nós vamos visitar as turmas de catequese lá do santuário. Tem algumas turmas que têm catequese na sexta, então nós vamos visitar de manhã e à tarde. E como a sexta é um dia de mais preparativos, enfim, então é uma coisa mais tranquila também para a gente poder se envolver, não é? Quem olha de fora diz, nossa, é tudo muito bonito, mas há toda uma estrutura a ser preparada. Então, a gente vai estar bem envolvido. E à noite, às 19h30, na comunidade Santa Helena, na minha comunidade de origem, eu já sou o terceiro que serei ordenado só da comunidade, né? O padre Darcy é de lá, o padre Marcelo é de lá e eu também. Então, somos 3 filhos da comunidade Santa Helena que o Senhor chamou para o ministério ordenado. Então, vamos celebrar lá com a bênção dos paramentos da estola e da dalmática que eu receberei na ordenação no dia seguinte. Quem preside esta missa é o padre Valdir, que é o reitor do processo formativo e que também já me conhece desde antes de entrar no seminário por causa dos trabalhos na catedral. E é claro, o grande convite para o dia 5, às 15 horas, às 3 da tarde, lá no Santuário São Judas, esse momento bonito da ordenação diaconal. Eu tenho dito que não é para o pessoal se preocupar, porque às vezes, né, alguém pode pensar, nossa, mas vai dar muita gente. Não, São Judas é grande, não é? É igual o coração de mãe. Isso. Sempre tem mais uma cadeira, mais um banco, mais um lugar para a gente se sentar, para nos acomodarmos e celebrarmos juntos esse momento bonito. Nesse ano vocacional, é a única ordenação que nós vamos ter aqui na Diocese, dentro do ano, que termina em novembro, né? Sim. Dia 20 de novembro, então 20, 25 de novembro. Então é um momento forte, bonito, para nós celebrarmos a vocação. Qual é a inspiração bíblica, ou seja, qual é o tema que você escolheu, não é, para esse ministério diaconal
transitório. Isso. Eu acho que é importante dizer e você ajudar, não é, a que os telespectadores possam a compreender o teu serviço de diaconia aqui, mesmo que seja por alguns meses, na Diocese de Lages. Isso. O lema que eu escolhi quando eu fui para a teologia em 2019, providencialmente foi o lema que foi escolhido para a campanha da fraternidade. Dai-lhes vós mesmos de comer. Retirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 16. Justamente porque a missão do diácono é esta: servir às mesas, né? Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, aparece bem clara a missão dos primeiros diáconos. Servir às mesas da caridade, em primeiro lugar, né? Daqueles que precisam, da palavra, anunciando não só com as palavras, mas com a própria vida, aquela palavra que é o próprio Cristo, e a mesa da Eucaristia também, daquilo que é próprio do diácono no seu serviço litúrgico. Então, é bom que se diga, é um período transitório entre a ordenação diaconal e presbiteral, que será um pouco mais para frente. Mas é interessante porque a igreja diz, olha, não tem como ser padre sem antes ser diácono. Por quê? Porque não há como ser pastor sem antes aprender a ser servo. Porque foi isso que o próprio Jesus fez, não é? Ele, que é o mestre, que é o Senhor, amarrou uma toalha na cintura, pegou uma bacia e lavou os pés dos seus apóstolos. Então, é justamente por isso que, antes de ser padre, a gente é ordenado diácono. Para sempre se lembrar, pela vida toda, que, em primeiro lugar, eu sou servidor. Eu estou a serviço do povo, da igreja e do próprio Jesus. Luan, especificamente, se algum jovem que nos ouve, que acompanha esse programa, sente-se chamado a fazer um discernimento vocacional à vida presbiteral, a quem ele recorre, a quem ele procura? Em primeiro lugar, a equipe vocacional da paróquia, né? Nós, graças a Deus, em quase todas as paróquias já temos a equipe vocacional. Ah, mas eu tenho vergonha. Vai no padre, chama o padre, diz, olha, assim no cantinho, né? Olha, eu quero ser padre, como é que eu faço? E o padre vai encaminhar então para nós, que somos equipe diocesana. Nós temos uma equipe com casais, com religiosas, religiosos, comigo, enquanto animador vocacional da diocese, e você vai começar então o acompanhamento personalizado, né? Porque Jesus fez isso, olho no olho, um por um, né? E os encontros que vão acontecendo durante o ano. Nós vamos ter um retiro vocacional agora, começo do mês de setembro, para os rapazes especificamente, mas tivemos em março e em maio o retiro, o desafio Vocare, né, para jovens, moças e rapazes, a partir dos 12, 13 anos. E a gente vai tendo atividades vocacionais durante o ano para acompanhar esses jovens. Mas não deixe morrer o chamado de Deus, porque às vezes é uma palavra, uma situação que desperta e aquilo vai te incomodando no bom sentido, até que você não tem mais outra alternativa senão responder positivamente a esse chamado. No próximo domingo, nós celebraremos a festa da Transfiguração do Senhor. Em nossas comunidades, nós também estamos em sintonia, em oração, pela perseverança dos nossos presbíteros, né? É o dia do Padre. Vá até ele, dá um abraço. Vá até ele e reze com ele pela perseverança do seu ministério. E nós queremos acolher agora o evangelho que será proclamado, que o Luan dizia, inspirou esta vivência desde o tempo da sua teologia, e que é a liturgia do dia da sua ordenação vocacional, no próximo sábado. Isso. Então nós queremos abrir o nosso coração, depois dessa primeira palavra de Deus, que é a palavra da vida, que o Luan partilhou conosco, acolher a palavra que vai ser proclamada, não é? No dia da ordenação, e que inspirou também esse caminho vocacional. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo,
Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já é adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com a partilha, ninguém mais precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. E essa dinâmica para nós, na Diocese de Lages, em nossas comunidades, nos faz recordar o ano eucarístico diocesano que há muitos anos atrás vivíamos. Com a partilha, ninguém mais precisa ir embora da comunidade, do trabalho, da casa. E esse milagre, que é vocação, que é graça e missão, se prolonga nos dias de hoje. Muito obrigado, Luan. Reforce mais uma vez o convite para a sua ordenação, dia, horário e local, ao prezado telespectador, e desde já, votos de um profícuo ministério diaconal a serviço da mesa, sobretudo dos empobrecidos. Amém, muito obrigado. Mais uma vez, dia 5 de agosto, às 15 horas, no Santuário São Judas Tadeu, aqui em Lages, vamos celebrar juntos. É nesse ano das vocações, é uma grande festa vocacional. Venha celebrar conosco a graça e a missão diaconal e a bondade de Deus, que continua escolhendo jovens para o seu serviço. Vocação não é coisa do passado, não é coisa de 10, 20, 50 anos, é de hoje. E Deus chama hoje. E é por isso que nós vamos nos reunir no próximo sábado, para presenciarmos juntos a graça de Deus, que escolhe, chama, capacita e envia. Muito obrigado, Luan. Obrigado a você, prezado telespectador. Até a próxima semana. Tanta gente vai andando à procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome, o Senhor tem compaixão, comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte, traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve à mesa dos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de
mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Momento de fé chegou até você, com a esperança, Nova Era TV. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, maana sisi tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu.